Fala pessoal, tudo certo? Olha, hoje a gente tá aqui já nessa sexta-feira. Deveria ser o dia que a gente passa pelas notícias, traz um comentário sobre o que está acontecendo no mercado, mas não tem nada mais importante pra gente falar nesse momento do que a queda, né? Entender até onde vai e principalmente quais são pontos bons de compra aqui, né? Acho que esse que é a principal dúvida das pessoas. A gente vai passar um pouco pelas notícias, vou dar uma opinião aqui um pouco sobre a queda, o que eu tenho visto dentro do mercado e fiquem à vontade de trazer os comentários de vocês sobre as visões de vocês aqui embaixo, tá? Sempre muito bom ouvir todo mundo, porque isso ajuda a formular a minha visão, tá? Vamos botar na tela aqui o preço do Bitcoin nesse momento, né? A gente está negociando o Bitcoin a 66 mil dólares aqui, agora nesse momento, abaixo do topo anterior, que a gente tinha visto aqui na casa dos 69 mil dólares, que, desculpa, bem aqui para trás, né? Que bateu lá em 2021, a gente está abaixo desse patamar, né? E o mercado ontem caiu de uma maneira absurda, assim. E os comentários principais quais que eram as justificativas dessa queda. E de verdade, a gente não consegue achar algo contundente que consiga trazer isso, né? A maioria das coisas que estão sendo colocadas aqui na mesa parece muito mais um FUD, né? Como a gente fala, né? De um medo, incerteza e dúvida, do que algo concreto. Isso aqui no diário, tá, pessoal? Se a gente olhar a variação no semanal, a coisa parece fazer menos sentido ainda, tá? A gente está há 4 semanas de queda aqui. Foi um pouco parecido com o que aconteceu na primeira derrocada do Bitcoin, mas olhando assim, a gente vê um cenário até muito parecido com um cenário de 2021 e 22, tá? Um topo duplo, né, como a gente aconteceu aqui, depois um recuo mais forte até achar uma zona de compra. Eu, sinceramente, estou muito curioso para entender qual que vai ser essa zona de compra. Não especialmente para mim, no sentido, essa aqui é uma zona de compra que eu vou fazer. Eu acho, sinceramente, que o preço está muito bom, tá? Comparativamente, a gente está falando de uma queda agora na tela próximo de 50%, mas que já chegou a mais de 50% desde o topo. Esse recuo, ele historicamente sempre foi um ponto bom de compra para o Bitcoin. O que me preocupa é que os investidores de longo prazo ainda não estão aqui para comprar. E eu vou te mostrar, tá? Uma das coisas que o pessoal tem bastante falado aqui é sobre esse gráfico do Luke On-Chain. Só para explicar para vocês, que mostra os investidores de longo prazo, né? Aqui na tela está o Long Term Holder Supply Net Position Change em 30 dias. Esse cara, ele mostra as linhas azuis aqui, né? Os espectros azuis como compra, comparativamente com os 30 dias anteriores, e os vermelhos de venda, tá? Quando a gente olha esse gráfico, aqui em teoria já tem gente comprando, tá? Vou pegar aqui nos últimos 3 meses. Esse aqui já é uma zona de compra, em teoria, desde o patamar dos 95 mil dólares agora em meio de janeiro, tá? 16 de janeiro, ele começa a comprar aqui. Só que esse dado me vem uma série de dúvidas, porque quando eu olho para o dado que eu realmente gosto de olhar, que são os investidores de longo prazo como é que é o nome? Na Glassnode, eu não vejo a mesma coisa, tá? O que a gente vê aqui é um espectro que esse é o gráfico dos últimos 12 meses. Desde julho, a gente não tem uma compra muito forte, tá? A venda, inclusive, nos momentos de queda, tem sido pelos investidores de longo prazo. E aqui vai o detalhe para você, tá? O que eu penso sobre isso? Cara, eu, sinceramente, acho que vem mais queda por aí. Não é de se assustar que quando a gente vê um investidor de longo prazo vendendo, ele está visualizando mais queda pela frente. E é exatamente o patamar que eu estou hoje. Eu acredito que isso é bem provável de acontecer, porque o que não acontece com esse investidor de longo prazo é um cara que ele opera dessa forma. Ele compra na baixa e vende na alta. Por que eu estou trazendo isso? Porque ler o dado certo é interessantíssimo. Eu prefiro acreditar na Glassnode, que é uma plataforma paga caríssima, do que acreditar num dado que é gratuito. Eu sei que a Glassnode ela tem os dados extremamente filtrados. Eles tiram exchange, eles tiram entidades que são semelhantes, né? Então, assim, se eu tenho um endereço que é meu e o outro que é meu, eu transfiro para esse, ele não entra nessa conta, ele faz todos esses ajustes como já fez na vida inteira. O que eu espero, e eu estou olhando isso sempre diariamente, é que se tiver alguma mudança, esse cara ele vai alertar para a gente o momento em que isso mudar, né? Tipo, se ele fizer uma releitura dos dados e falar, opa, realmente errei, vou mudar isso aqui. Não acho que é o caso, tá? Porque está se contradizendo muito essas duas informações. Então,
voltando para a tela, o que eu quero que vocês vejam, tá? Esse aqui é o gráfico dos investidores de longo prazo ao longo do tempo, tá? O que eu gosto de trazer aqui? Esses investidores de longo prazo ao longo do tempo, eles compram na baixa e vendem na alta. Perceba que quando aqui mais 17 o preço vai subindo, esses caras vão vendendo as suas posições, o preço vai caindo, esse cara vai comprando. Esse é o comportamento natural dele, tá? Isso aconteceu também durante o ciclo de 2021. Perceba, o preço vai subindo, os caras vão vendendo. O preço começa a cair, e isso aqui é um sinal que eu gosto de falar que é meio que um sinal falso, mas também que, de um jeito ou de outro, vai ser interessante você segui-lo, mesmo que vez ou outra ele esteja errado. Por mais que os investidores de longo prazo acumulem, pode ser que tenha uma queda e esses caras vão acumular cada vez mais rápido. Então, se você vê o investidor de longo prazo acumulando, aqui no caso, e vê o preço lateralizado, é um bom ponto. Mesmo que ele caia, a tendência que esse cara continuar acumulando é que a gente veja um cenário de alta. Esse desenho aqui de tendência para mim, né, acúmulo muito forte, ele é o melhor do mundo, tá? Acúmulo muito forte eu compro de olho fechado. E o melhor dos mundos para o investidor para ver o resultado logo é esse aqui. Perceba que o preço ele começa a andar e o long term hold ele continua acumulando. Esse aqui, meu amigo, é batata. Isso aqui é o supra-sumo de onde você quer comprar com tranquilidade, porque o upside está logo ali. Você vai comprar no momento aqui e eles vão continuar acumulando. E essas quedas que acontecem no meio do caminho com acúmulo me dão mais certeza que esse negócio vai seguir acumulando. Por que no final do ano passado a gente decidiu vender 50% da nossa posição aqui? Justamente porque esse comportamento ele se repetiu, tá? Vou voltar aqui para o final. Aqui é final de 21 e começo de 22. Gente, isso aqui é muito estranho, tá? Essa é a coisa que você tem que vender mesmo com medo. Dor na garganta, eu falo que é um nozinho na garganta, esse você tem que vender. O preço começando a cair e o investidor de longo prazo não comprando é um sinal horrível. Você tem que vender essa posição. E foi exatamente em 21 quando eu decidi vender e avisei os clientes para fazer um pouco da venda, porque esse desenho é estranho. Se o preço está caindo e ele tende a continuar subindo, por que esses caras estão vendendo? E aí, quando virou o ano, esses caras voltaram a não acumular mesmo com preço em queda, é estranho também. E veja só, e aqui tem um sinal para você entender o quão grave é o momento que a gente está hoje, por que a queda, probabilisticamente falando, ela tem mais chance de acontecer. O long term hold, o investidor de longo prazo, ele é um cara sabidamente conhecido por acumular na queda. Perceba que já quando o preço do Bitcoin estava $36 mil em 22, esse cara continuou acumulando. Entende? E esse período de acúmulo, ele prevê que ele está comprando num preço bacana. Por mais que esses caras tenham vendido depois, e aí esse que é o grande lance para mim, esse cara vendendo nesse patamar aqui, você também teria que vender. Porque quando o long term hold ele está acumulando, ele está vendendo no momento de queda, é a pior coisa que você pode ter. É que vem mais queda por aí. E o que mais me assusta, de novo, repito, o mais grave desse movimento que a gente está tendo agora de investidor de longo prazo é justamente isso aqui. A gente está vendo que esse cara se comporta mesmo na queda do Bitcoin, ele segue acumulando. Se você seguisse esse cara em 22, você teria comprado Bitcoin, ainda veria ele cair mais ainda, tá? Vou pegar o gráfico desde 20 até agora, para você entender isso. Você veria o Bitcoin caindo e ainda assim o investidor de longo prazo ele estaria acumulando esses Bitcoins com o preço caindo, tá? E esse preço caindo do Bitcoin, ele vai machucar o investidor, beleza? Mas eu compraria e aguentaria, porque eu sei que eu estou indo na direção certa. Se eu seguir esses caras, eu vou ser lucrativo no longo prazo. Basicamente isso. E aí, pessoal, de novo a gente volta para os melhores do mundo. A gente está em janeiro de 22, o preço começa a reagir positivamente e o long term holder começa a acumular. Esse cenário de preço subindo, long term holders caindo, é exatamente o oposto do que a gente está vivendo hoje. Se hoje eu tenho a clareza de que eu não quero voltar com o meu dinheiro para dentro do mercado de maneira significativa, eu digo significativa porque comprar nesses momentos eu acho que é educativo, tá? Eu acho que se você não consegue comprar nesses momentos, você não vai se educar como investidor. A maneira mais fácil de você se educar é essa microtarefa de comprar R$10, R$100, R$1.000, o mínimo que vai fazer com que você aprenda que deve comprar nesses momentos. Isso é educativo, não é o portfólio. A minha visão de você não comprar de maneira estrutural no portfólio é exatamente a ideia de que a gente está no extremo oposto.
Com o preço subindo, long term hold acumulando, fecha o olho e compra. Com o preço caindo e o long term hold vendendo, fecha o olho e vende. E é exatamente isso que está acontecendo desde julho, tá? Desde julho a gente tem uma venda desses caras e o preço continua caindo. E só para a gente ver o que aconteceu no último mês, isso aqui, pessoal, é a clara evidência que vai continuar tendo queda. A única coisa, e aí eu quero dar uma ressalva aqui, que me faria mudar de opinião, é a seguinte. Se amanhã a gente vê esse cara começar a guinar, depois de amanhã continua aumentando, depois de 14 dias esse cara seguiu acumulando, e para mim são essas 2 semanas que são cruciais, se ele acumulou durante 2 semanas, aí você deve voltar a acumular. Você tem que seguir esse cara. E esse cara é lucrativo no longo prazo. Mas para esse cenário aqui, vai ter queda. E aí, só para a gente visualizar, essas últimas 2 semanas foram isso. Esses últimos 2 dias foram de queda, tá? Tanto no preço quanto na posição dos investidores de longo prazo. Então, para mim, ainda tem mais queda para vir por aí. Então, toma bastante cuidado. A probabilidade de queda é muito maior que a de alta. E se você quiser comprar, eu aconselho você comprar, mas para se educar a comprar em quedas. O investidor, ele menospreza um pouco essa ideia de educacional, né? Ah, eu vou comprar quando for baixo e vou vender quando estiver alto. Se você não se educar, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso de maneira contundente. Eu estou preparado para no momento que esse long term hold virar a mão, eu entrar de vez, mas não é agora. Esse cara não virou a mão ainda, tá bom? E aí algumas coisas para a gente trazer aqui, que acho interessante das notícias, para não perder, né? A gente está falando que os mineradores já estão pressionados, né, pelo preço do Bitcoin, mas aqui vai um adendo muito interessante que eu já trouxe para vocês algumas vezes, tá? Eles falam sobre o preço médio do minerador, não é algo, pessoal, preocupante, tá? Primeiro que o poder computacional do Bitcoin é altíssimo. É basicamente assim, como se estivesse falando, cara, eu tenho um carro que vai competir numa competição, sei lá, uma competição local, e esse carro ele tem 450 cavalos. Todos os outros carros competidores dele estão abaixo dessa média. Vamos dizer que esses outros caras tenham 100 cavalos. Ah, André, teve um problema aqui no motor e a gente não vai entregar essa quantidade de cavalos. Ou simplesmente tem uma peça aqui que vai diminuir a velocidade do teu carro. Com essa diferença, não faz tanto impacto. Você ainda provavelmente vai ser o melhor carro da corrida. De 450 cavalos, você vai cair para um semelhante de 400. Não interessa, ainda é muito maior que os outros. Então, a segurança da rede do Bitcoin é muito alta já. De fato, hoje, ele é um dos ativos descentralizados mais seguros, talvez um dos sistemas mais seguros do mundo. Esse contexto aqui do Bitcoin faz com que, por mais que você tenha uma queda no hash rate, ele não impacte necessariamente o Bitcoin. O que eu quero dizer que não impacta? Você pode ter mineradores capitulando e não necessariamente o Bitcoin está em risco. Minha visão, tá? Os mineradores que têm custo de energia mais cara vão perecer. Os que têm custo de energia mais barata vão ficar. Então, como acontece com tudo, tá? O cara mais eficiente vai acabar ficando dentro do mercado, o outro vai ter que sair do mercado. Então, eu acho que não tem tanto problema aqui com a questão dos mineradores. A outra coisa que está sendo falada são as Bitcoin Treasuries Companies, né? O pessoal com medo da strategy vender. E eu queria trazer aqui o gráfico, não sei se vai dar para mostrar muito bem, a strategy ao longo do tempo, tá? A ação caindo aqui ao longo do tempo, os dados aqui, né? Então a gente tem a quantidade de hold de Bitcoin, o Bitcoin per share, que também é interessante, e aqui o múltiplo de NAV, tá? Que é o que mais me interessa. Só para recapitular, o que é o MNAV, tá? O NAV é o Net Asset Value, que é o valor que você tem de ativos dentro da empresa. Numa casa de uma empresa que é uma Bitcoin Treasury Company, você calcula a quantidade de Bitcoins que tem. Então, se tem um Bitcoin, é 1 vezes o valor que está na tela, $66 mil, e esse é o valor que você tem de Net Asset Value, de valor dentro da empresa. O MNAV é um múltiplo do NAV, ou seja, quanto a tua empresa vale proporcional ao que ela tem de caixa em Bitcoin. Essa é uma conta muito boa para você entender se está descontado ou não. E hoje, pessoal, quando a gente olha para o MNAV da MicroStrategy, ele está na casa dos 90%. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele está 10% descontado sobre todo o Bitcoin que ele tem.
A MicroStrategy hoje tem um caixa de 2 bilhões que dá para ela pagar os dividendos dos seus acionistas, né, e dos seus credores por 2 a 3 anos. Ela consegue ter sustentabilidade disso. Então, assim, é uma grandíssima barganha você comprar a MicroStrategy. Óbvio que aqui está embutido o risco dela ter que vender os bitcoins, que eu acho um exagero. Para 2 a 3 anos ela ter caixa para pagar todo mundo, eu acho que esse negócio não vai ser pressionado para acontecer agora. Mas olha uma coisa, tá? Eu queria que vocês vissem qual que é a relação aqui. Esse aqui é o eminável ao longo do tempo, tá? O preço do Bitcoin, será que dá para tirar? Preço do Bitcoin, eminável, vou botar só o eminável para a gente ver, tá? O eminável, ele já chegou, melhor botar o preço do Bitcoin ao longo do tempo, você entender. Esse é o preço do Bitcoin desde que começou a se medir o eminável, tá? O eminável já chegou a bater 3,39. Hoje ele está 0,90. Esse é o tamanho da oportunidade que a gente está vivendo agora, de comprar esse desconto. Se eu não me engano, o eminável já chegou a ser um valor menor que esse que está em tela aqui agora. Não chegou. Esse é o menor eminável que a gente chegou na MicroStrategy histórico, desde agosto de 2020 até fevereiro de 2026. O eminável historicamente baixo. Pode cair mais? Pode. Mas para mim, já é uma grandíssima oportunidade aqui para as pessoas que estão querendo comprar Bitcoin ainda com desconto. Para você ter uma ideia, esse Bitcoin com desconto quer dizer um Bitcoin a $60 mil. Está em 66, agora você compraria a $60 mil. Então essa é a oportunidade que a gente está vendo aqui. E não é só ela que está com desconto, tá? Várias Bitcoin Treasuries estão com desconto e a gente tem a nossa versão tupiniquim aqui. A Orange BTC está com 18% de desconto. Esse 0,82, o eminável de 0,82, ele é o menor da história, tá? Aqui está marcando 0,95, mas lá está mais atualizado. Ou seja, tem um desconto aqui em todas as Bitcoin Treasury Companies. Então aqui vai talvez o meu recado para você, que seja para mim o mais relevante desse momento. A gente está lidando com uma oportunidade aqui de se alocar em Bitcoin descontado e um Bitcoin que se alavanca com o tempo. Eu, sinceramente, não tinha investido em Bitcoin Treasury Company no ciclo passado. Esse ciclo, eu estou dedicado não só a entender, mas a investir. Por quê? É um jeito super seguro de comprar Bitcoin e é um jeito alavancado quando o Bitcoin está andando positivamente e você adiciona um múltiplo. Só para dar um pouco de noção, a MicroStrategy hoje, a 0,90 do eminável, quer dizer que se o Bitcoin se mantiver ao mesmo preço e ela voltar para o eminável que aconteceu anteriormente, ela já multiplica por 3 vezes. Já chegou a mais de 2,7 o eminável. Isso quer dizer o quê para você? Quer dizer que além do ganho do Bitcoin, que pode ser grande para o próximo ciclo, você pode multiplicar ele por 2 a 3 vezes o ganho. Tipo, é essa possibilidade que a gente está lidando aqui. Então, entenda que essa oportunidade ela é melhor talvez que uma out-season que você está colocando na conta. Porque ela é mais segura. O custo-benefício não vai ter nada igual. Você está com o melhor ativo do mercado. Se ele se sustentar e for aquilo que a gente acha, é um jeito muito fácil de ganhar dinheiro. Eu estou vendo com a maior barganha que a gente tem hoje. E principalmente o mercado cripto não vai olhar para isso de maneira séria. Porque, sinceramente, hoje na Boost, a gente tenta fazer essa conexão com o mercado cripto tradicional, né? Fazer essa confluência de coisas. Nossos clientes aqui são investidores do mercado tradicional. E eu não vejo ninguém falando do mercado de cripto sobre as Bitcoin Treasury Companies como oportunidade. Mas, de fato, nesse momento, elas são a melhor oportunidade que você tem. É comprar Bitcoin com desconto. Então, eu vejo que essa oportunidade, para a maioria das pessoas, tem algumas pessoas óbvio, falando sobre isso, mas a gente vê que é 1 ou 2, 3 gato pingado, né? A maioria das pessoas não está olhando para essa oportunidade. Então, não perca de olho essa oportunidade, beleza? Bom, algumas outras notícias aqui, para a gente ir acabando. O Tom Lee, que é o cara que está comprando na Bitmine Ether, está num prejuízo de 8 bilhões. O MicroStrategy está bem mais do que isso. E o Stifel aqui, que é uma companhia prevendo o Bitcoin a 38, que é muito bom, porque quando a gente olha a 38, essas previsões, geralmente quando elas não se concretizam, tá? Então, só esses 2 pontos para trazer a mais aqui para vocês, para a discussão da semana. Beleza? Bom, pessoal, vou encerrando aqui. Se você quiser saber dessas notícias e principalmente o que está rolando no mercado dia a dia, não se esqueça de se inscrever na nossa newsletter Decode. Está aqui no link da descrição. Aproveita, um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.